E fala aí, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais uma prova simulada do Detran aqui no canal para vocês estarem praticando e se preparando para a prova teórica de vocês. Não se esqueçam de deixar aquele like e se caso você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva e ativa o sininho para você estar acompanhando todas as provas simuladas do Detran postadas aqui no canal. E não se esqueçam, no final do vídeo, deixem aí nos comentários quantas questões vocês conseguiram acertar, combinado? Então vamos lá, turma. A questão de número 1 diz o seguinte: qual sistema tem por finalidade transmitir a força do motor às rodas? Alternativa A, de transmissão. Alternativa B, de direção. Alternativa C, sistema de alimentação. E alternativa D, sistema de freio. Qual será a resposta correta aí da questão? Analisem e vejamos a questão. Qual sistema tem por finalidade transmitir a força do motor às rodas? A resposta correta é a letra A, de transmissão. Essa é a alternativa correta aí da questão, tá bom? Vejamos agora a próxima questão. Questão de número 2. Em local sinalizado com linha de divisão simples seccionada, o condutor, alternativa A, deverá aumentar a velocidade. Alternativa B, não poderá ultrapassar. Alternativa C, poderá efetuar ultrapassagem. E alternativa D, não poderá transitar. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão novamente. Em local sinalizado com linha de divisão simples seccionada, certo? O condutor, a resposta correta é a letra C, de casa. Poderá efetuar ultrapassagem, tá bom? Se no caso essa linha de divisão fosse simples, contínua, aí sim o condutor não poderia efetuar ultrapassagem, tá bom? Guardem e memorizem isso e vejamos agora o que diz a próxima questão. Questão de número 3 é equipamento dos veículos que reduz a emissão de gases poluentes. Alternativa A, catalisador. Alternativa B, cano de descarga. Alternativa C, nebulizador. E alternativa D, ar-condicionado. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. É equipamento dos veículos que reduz a emissão de gases poluentes. A resposta correta é a letra A, é o catalisador, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Questão de número 4 são órgãos fixos do motor, exceto alternativa A, cilindros, alternativa B, biela, alternativa C, blocos do motor e alternativa D, cabeçote. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. São órgãos fixos do motor, exceto. A resposta correta é a letra B, turma. É a biela, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Vejamos agora o que diz a próxima questão. Questão de número 5 diz o seguinte: no método básico para dirigir, é direção defensiva considerada de alto risco. Alternativa A, defensiva. Alternativa B, preventiva. Alternativa C, corretiva. E alternativa D, normal. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. No método básico para dirigir, é direção defensiva considerada de alto risco.
A resposta correta é a letra C de casa. É corretiva, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Questão de número 6. Muda a característica da velocidade e atua em direção ao centro da curva. Alternativa A, a força centrípeta. Alternativa B, a aderência. Alternativa C, a força centrífuga. E alternativa D, a transferência de massas. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Muda a característica da velocidade e atua em direção ao centro da curva. Esse ao centro, vocês vão entender que se trata para dentro da curva. A resposta correta é a letra A, a força centrípeta. Essa é a resposta correta da questão. Então lembre-se, se a questão estivesse se tratando da força que joga o carro para fora da curva, aí se trata da força centrífuga, tá bom? Vejamos agora o que diz a próxima questão. Questão de número 7. Após a aprovação no exame de direção veicular, o candidato receberá: alternativa A, PPD, com validade de 12 meses. Alternativa B, CNH, com validade de 1 ano. Alternativa C, LADV, com validade de 12 meses. E alternativa D, PPD, com validade de 24 meses. Qual das alternativas será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão novamente. Após a aprovação no exame de direção veicular, o candidato receberá. A resposta correta é a letra A. Ele receberá a PPD com validade de 12 meses, tá bom? Vamos seguindo a próxima questão. Questão de número 8 diz o seguinte: o filtro de óleo lubrificante do motor tem a função: alternativa A, de tornar o óleo mais fino. Alternativa B, de reter as impurezas do óleo. Alternativa C, de tornar o óleo mais viscoso. E alternativa D, de manter o nível do óleo. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos a questão. O filtro de óleo lubrificante do motor tem a função. A resposta correta é a letra B de bola. Ele tem a função de reter as impurezas do óleo, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Vejamos agora o que diz a próxima questão. Questão de número 9. Identifique a placa abaixo. Observem a placa. Alternativa A, curva à esquerda. Alternativa B, vire à esquerda. Alternativa C, curva acentuada à esquerda. E alternativa D, curva em S à esquerda. Qual das alternativas correspondem com a placa ao lado, turma? Analisem. E vamos à questão. Identifique a placa abaixo. A resposta correta é a letra A, curva à esquerda, tá bom? Reparem que a curva faz um ângulo de 120 graus. Então, se a placa apresenta uma curva no ângulo de 120 graus, vocês vão entender que se trata de curva, seja para a esquerda ou para a direita, tá bom? Essa é a dica aí da questão para vocês. Vejamos agora o que diz a próxima questão. Questão de número 10 diz o seguinte: as placas que indicam o sentido de circulação da via na qual o condutor pretende entrar ou cruzar são placas, alternativa A, educativas, alternativa B, de advertência,
Alternativa C, de orientação. E alternativa D, de regulamentação. Qual será a resposta correta da questão? Analisem e vejamos a questão. As placas que indicam o sentido de circulação da via, certo? Na qual o condutor pretende entrar ou cruzar, são placas. A resposta correta é a letra D, de regulamentação, tá bom? Essa é a alternativa correta aí da questão. Então, a palavra-chave da questão é a placa sentido de circulação da via. Esse sentido de circulação da via representa uma placa de regulamentação, tá bom? Vejamos agora a próxima questão. Questão de número 11, turma, diz o seguinte: aos veículos reprovados na inspeção de segurança e na de emissão de gases poluentes e de ruídos será aplicada: alternativa A, multa. Alternativa B, apreensão do veículo. Alternativa C, recolhimento do veículo. E alternativa D, medida administrativa de retenção. Qual das alternativas, turma, é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Aos veículos reprovados na inspeção de segurança e na de emissão de gases poluentes e ruídos será aplicada. A resposta correta é a letra D. Será aplicada medida administrativa de retenção, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. E não se esqueçam que a apreensão do veículo apareceu lá na prova de vocês. Eliminem essa alternativa, tá bom? Vejamos agora o que diz a próxima questão. Questão de número 12, onde não existir sinalização indicadora, a velocidade de 30 km por hora é considerada a mínima numa via. Alternativa A, local. Alternativa B, arterial. Alternativa C, coletora. E alternativa D, via de trânsito rápido. Qual das alternativas será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão novamente. Onde não existir sinalização indicadora, a velocidade de 30 km por hora é considerada a mínima numa via arterial. Então, quem marcou a alternativa B como correta acertou a questão. Lembre-se que a velocidade máxima numa via arterial será de 60 km por hora. Então, a mínima na via arterial será de 30 km por hora, como está aí na questão para vocês, tá bom? Vejamos agora o que diz a próxima questão. Questão de número 13. As infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro são de natureza. Alternativa A, grave e gravíssima, apenas. Alternativa B, irrelevante, relevante e grave. Alternativa B, gravíssima, grave, média e leve. E alternativa D, ruim, boa e punitiva. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem e observem a cada uma das alternativas. E vamos à questão. As infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro são de natureza. A resposta correta está na letra C de casa. Gravíssima, grave, média e leve, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Questão de número 14. O comportamento do condutor que torna o trânsito menos estressante em situações críticas é: alternativa A, o individualismo. Alternativa B, a intolerância. Alternativa C, o desrespeito às leis. E alternativa D, o controle emocional. Qual será a resposta correta da questão, turma?
Analisem. E vamos à questão: o comportamento do condutor que torna o trânsito menos estressante em situações críticas a resposta correta é a letra D de dado. É o controle emocional, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Questão de número 15, turma, diz o seguinte: saber o que fazer e reagir a tempo chamamos alternativa A de atenção, alternativa B de previsão, alternativa C de conhecimento e alternativa D de decisão. Qual dessas alternativas será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vejamos a questão: saber o que fazer e reagir a tempo chamamos de decisão, tá bom? Então, quem marcou a alternativa D como correta acertou a questão. Vejamos a próxima questão, turma. Questão de número 16 é o órgão normativo que possui câmaras temáticas. Alternativa A, DETRAN. Alternativa B, CETRAN. Alternativa C, CONTRAN. E alternativa D, CONTRANDIF. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão novamente: é o órgão normativo que possui câmaras temáticas. A resposta correta é a letra C de casa, é o CONTRAN, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Vejamos agora o que diz a próxima questão. Questão de número 17. O candidato à habilitação deverá submeter-se aos exames. Alternativa A, médico e psicotécnico. Alternativa B, teórico-técnico. Alternativa C, de direção veicular. E alternativa D, todas acima. Qual dessas alternativas será a resposta correta da questão? Analisem. Vejamos a questão novamente. O candidato à habilitação deverá submeter-se aos exames. A resposta correta é a letra D, todas acima. São elas médico e psicotécnico, teórico-técnico e de direção veicular, tá bom? Lembrando a vocês que 90% das vezes essa alternativa, como a alternativa D, será a resposta correta da questão, tá bom? Vejamos agora o que diz a próxima questão. Questão de número 18, sobre a placa de advertência, marque a alternativa correta. Observem a placa. Alternativa A, cruzamento. Alternativa B, dê a preferência. Alternativa C, cruzamento de vias. E alternativa D, via lateral à esquerda. Observando a cada uma das alternativas, vejam qual delas correspondem com a placa ao lado. Analisem. E vamos lá: sobre a placa de advertência, marque a alternativa correta. A resposta correta da questão é a alternativa C, cruzamento de vias, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Vejamos agora a questão de número 19. Caminhonete e carro de mão são veículos quanto à espécie classificados como: alternativa A, misto. Alternativa B, de tração. Alternativa C, de passageiros. E alternativa D, de carga. Qual das alternativas é a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos à questão: caminhonete e carro de mão são veículos quanto à espécie classificados como. A resposta correta é a letra D de dado. São classificados como de carga. Essa é a resposta correta da questão, tá bom?
Vejamos agora o que diz a próxima questão. Agora vejamos a questão de número 20. A placa A43 indica, observem a placa, alternativa A, aeroporto, alternativa B, aviação, alternativa C, avião e a alternativa D, avião caça. Qual dessas alternativas correspondem com a placa apresentada ao lado? Analisem. Vejamos a questão. A placa A43 indica a resposta correta. Quem marcou a alternativa A acertou a questão. A placa indica aeroporto, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Agora vejamos a questão de número 21. A placa R27 é identificada como uma placa de regulamentação. Ao avistar a placa, o condutor entende, observem a placa, alternativa A, ônibus, caminhões e veículos leves deverão manter-se à direita. Alternativa B, ônibus e caminhões deverão manter-se no acostamento. Alternativa C, à frente haverá uma parada. E alternativa D, ônibus, caminhões e veículos de grande porte deverão manter-se à direita. Qual das alternativas correspondem com a placa ao lado? Analisem. E vamos à questão. A placa R27 é identificada como uma placa de regulamentação, certo? Ao avistar a placa, o condutor entende. A resposta correta está na alternativa D. Ônibus, caminhões e veículos de grande porte deverão manter-se à direita, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Agora vejamos a questão de número 22. Não constitui medida básica para prestar assistência à vítima de acidente após ter sinalizado o local. Alternativa A, verificar primeiramente os sinais vitais. Alternativa B, determinar que o acidentado busque socorro. Alternativa C, assumir a situação. E alternativa D, proteger o acidentado. Qual das alternativas é a resposta correta da questão, turma? Analisem. Vejamos a questão novamente. Não constitui medida básica para prestar assistência à vítima de acidente após ter sinalizado o local. A resposta correta, quem marcou a alternativa B acertou a questão. É determinar que o acidentado busque socorro, tá? Essa é a resposta correta da questão. Questão de número 23. A função do silenciador no veículo é: alternativa A, permitir uma partida suave do veículo. Alternativa B, diminuir os ruídos vindos da descarga dos gases gerados pelo motor. Alternativa C, reduzir drasticamente os níveis de emissão de gases. E alternativa D, criar a centelha necessária para a explosão da mistura de ar e combustível. Qual das alternativas será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. A função do silenciador no veículo é: a resposta correta é a letra B de bola. Diminuir os ruídos vindos da descarga dos gases gerados pelo motor, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Vejamos agora o que diz a próxima questão. Questão de número 24. Antes de efetuar uma viagem, o condutor deverá verificar os itens. Alternativa A, luzes indicadoras de direção e luzes de freio. Alternativa B, nível de óleo lubrificante e água do radiador.
Alternativa C, palhetas do limpador de para-brisas e funcionamento dos faróis. E alternativa D, todas as alternativas estão corretas. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem, observem as alternativas. E vamos à questão novamente. Antes de efetuar uma viagem, o condutor deverá verificar os itens. A resposta correta é a letra D. Todas as alternativas estão corretas, tá bom? Lembrando que 90% das vezes essa será a resposta correta da questão, tá bom? Vejamos agora o que diz a próxima questão. Questão de número 25. Fazem parte do sistema de suspensão de um veículo. Alternativa A, cilindro mestre e estabilizador. Alternativa B, molas e caixa de direção. Alternativa C, coroa ou pinhão e pastilhas. E alternativa D, molas e amortecedores. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vejamos a questão novamente. Fazem parte do sistema de suspensão de um veículo. A resposta correta é a letra D de dado. Molas e amortecedores, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Vejamos a questão de número 26. O condutor de um veículo não causa poluição sonora se usar a buzina. Alternativa A, em toques breves, como advertência a pedestres ou a outros veículos quando necessário. Alternativa B, em toques longos, entre as 22 horas e 6 horas. Alternativa C, em toques longos, próximos a hospitais e escolas. E alternativa D, em toques longos e sucessivos, quando quer ultrapassar outro veículo. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. O condutor de um veículo não causa poluição sonora se usar a buzina. A resposta correta é a letra A. Em toques breves, como advertência a pedestres ou a outros veículos quando necessário. Então, quem marcou a alternativa A como correta, acertou a questão, tá bom? Vejamos agora a próxima questão. Questão de número 27. Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita. Alternativa A, utilizando-se do acostamento. Alternativa B, nos locais determinados ou apropriados. Alternativa C, nas passagens de nível. E alternativa D, nas pontes. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão aí novamente. Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita. A resposta correta é a letra B, nos locais determinados ou apropriados, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Questão de número 28, dar passagem pela esquerda quando solicitado. Alternativa A é uma opção do condutor. Alternativa B, só deve ser permitido quando se tratar de motocicletas. Alternativa C é apenas uma questão de educação e cortesia. E alternativa D é dever de todo condutor de veículo automotor. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem, observem a cada uma das alternativas. E vamos à questão. Dar passagem pela esquerda quando solicitado. A resposta correta é a letra D de dado. É dever de todo condutor de veículo automotor, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Agora vejamos a questão de número 29.
a única maneira de tirar algum proveito do acidente de trânsito é alternativa A, fazer ocorrência, alternativa B, realizar perícia, alternativa C, receber o seguro obrigatório e alternativa D, aprender como agir para evitar que ele se repita. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. A única maneira de tirar algum proveito do acidente de trânsito é... Quem marcou a alternativa D como correta acertou a questão. É aprender como agir para evitar que ele se repita, tá bom? Essa é a alternativa correta aí da questão. Agora vejamos a questão de número 30. O transporte de criança em motocicleta é permitido a partir, alternativa A, de 10 anos de idade, alternativa B, de 4 anos de idade, alternativa C, de 6 anos de idade e alternativa D, de 5 anos de idade. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão novamente. O transporte de criança em motocicleta é permitido a partir de 10 anos de idade. Então, quem marcou a alternativa A como correta acertou a questão. Então é isso aí, turma. Estamos chegando ao final de mais uma prova simulada do Detran aqui no canal. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o seu like e deixe nos comentários quantas questões vocês conseguiram acertar. Para essa galera que já está com a sua prova teórica marcada, que Deus abençoe a todos vocês e que todos possam vir alcançar a tão esperada aprovação, tá bom? Eu vou ficando por aqui, turma, e aguardo vocês aí para o próximo vídeo com mais uma prova simulada do Detran aqui no canal para vocês. Um forte abraço, turma, e fiquem todos com Deus.